A guerra contra os inimigos deste mundo. Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2, de 15 a 17. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, de 19 a 21. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Mateus 6, 22 a 23. Primeiro, introdução. A partir da criação do mundo, Satanás se empenhou a tentar o ser humano, numa procura incessante de impossibilitar que o homem seja feliz. Como a missão dele é roubar, matar e destruir, João 10:10, ele não mede esforços para obter seus ideais. A Bíblia nos revela que Satanás logrou êxito em seu intento, levando o primeiro casal da humanidade a desobedecer ao seu Criador, pecando, o que fez com que, a partir deste acontecimento, eles perdessem completamente aquela relação íntima que tinham com Deus, passando a viver de uma forma egoísta, não pensando mais no seu Criador, mas apenas em si mesmos. O que aconteceu com Adão e Eva pode acontecer com qualquer pessoa na atualidade. Lembrem-se, Satanás não deixou de ser o tentador, mantendo mesma astúcia, visando desencaminhar as pessoas da direção de Deus. Adão e Eva nunca viam pecado quando foram tentados pela primeira vez. Entretanto, eles cederam à tentação. Jesus, à semelhança deles, não tinha pecado em si, mas também enfrentou uma ferrenha tentação, entretanto, não se permitiu ser vencido por ela. É importante destacar que a ferramenta de trabalho utilizada por Satanás no Éden continua a mesma, usando os mesmos artifícios para seduzir e tentar as pessoas. Ele tentou fazer isso com Jesus, se aproveitando de uma situação em que o mestre encontrava-se no deserto fisicamente fragilizado, sem comer há 40 dias. Mas ele venceu e, ao nos ensinar a orar, orientou-nos a suplicarmos a Deus que não nos deixasse cair em tentação, mas nos livrasse do mal. Segundo, precisamos conhecer quem são os verdadeiros inimigos do homem. A palavra de Deus revela que todos nós, seguidores de Cristo, temos inimigos que guerrearão contra nós durante toda a nossa peregrinação na terra. Estando nós em guerra, como dito no editorial desta revista, precisamos saber contra quem estamos guerreando. Embora o apóstolo Paulo tenha dito, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Agindo estes no mundo espiritual, buscando nos oprimir e nos fazer fracassar, existem outros que são tão ou mais perigosos do que estes quanto à queda no pecado. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. 1 João 2,16. Usemos a tentação de Eva como exemplo, quando se submeteu ao diabo ao deixar-se influenciar pelo inimigo. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, desejo da carne, agradável aos olhos, desejo dos olhos, e árvore desejável para dar entendimento,
soberba da vida, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Gênesis 3:6. Este desejo forte, conhecido pelo termo concupiscência, deve ser dominado, pois senão ele mesmo nos dominará de tal forma que passará a ditar os nossos atos, gerando pecado que leva à morte espiritual. Entretanto, ainda que o diabo nos tente em todas as áreas e nas situações mais diversas da vida, nós temos condições de resistir sempre à tentação, não nos deixando induzir pelas suas artimanhas e pelas suas malignas insinuações. A Bíblia diz: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tiago 4:7. Por outro lado, a palavra de Deus também nos ensina que, sob hipótese alguma, podemos amar o mundo, todo esse sistema de valores que domina a sociedade, sendo muitos deles divergentes à vontade de Deus, porque ser amigo do mundo nos torna inimigos de Deus. Tiago 4:4. O mundo que não devemos amar é o mundo de vida, sem regras e cheio de pecados. O cristão que teme a Deus precisa estar em constante vigilância para não ser influenciado ou envolvido por estes sentimentos carnais e deixar os valores espirituais em segundo plano. Romanos 12:2. A Bíblia ensina: não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2, de 15 a 17. Nessa perspectiva, dividamos os inimigos que compõem o mundo em 3 partes: os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Terceiro, os desejos da carne. A carne é a nossa natureza humana, com sua inclinação natural ao pecado. A Bíblia diz que todos nós nascemos com o coração propenso a pecar e que essa tendência vai nos acompanhar até o nosso último suspiro de vida. Todo cristão possui 2 naturezas dentro de si: a nova natureza, que recebeu quando se entregou a Cristo, e a velha natureza, pecaminosa, chamada de carne, que é inimiga de todo cristão. A falta de vigilância faz com que o cristão conceda a esse inimigo seu reaparecimento com força, por meio de um desejo incontrolável de alimentar sua vontade pecaminosa, satisfazendo-lhe o seu apetite. Estes desejos da carne são inclinações pecaminosas que têm a sua origem de dentro para fora, convidando-nos a viver de forma desenfreada, alimentando prazeres imediatos, sem pensar ou temer sobre as suas consequências. Nessa armadilha, o homem é levado a viver como escravo de seus próprios desejos carnais, internos e intensos, passando os mesmos a fazer parte de seus pensamentos e ações, tais como na área de imoralidade sexual, a fornicação, o adultério, o estupro, o homossexualismo e etc. Como em outras áreas, como as reveladas na carta aos Gálatas. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, de 19 a 21. Quarto, os desejos dos olhos. O que seria esse desejo dos olhos, essa concupiscência? A concupiscência em si não é pecado, mas sim o resultado de tal atração, quando envolve e domina aquele por ela enlaçado. Todos nós possuímos desejos e cobiças específicas, que são as nossas concupiscências pessoais. Mas quando esse desejo dos olhos não é dominado, nos conduz ao pecado.
Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Mateus 6, 22 a 23. Esse inimigo, o desejo dos olhos, tem origem na fascinação, no desejo incontrolável de adquirir algo inadequado e proibido. Poderíamos dizer também que é o desejo desenfreado e egoísta de ter aquilo que não lhe pertence, como, por exemplo, os bens de outras pessoas. Observe que, enquanto que o desejo da carne se manifesta de dentro para fora, o desejo dos olhos tenta nos influenciar de fora para dentro. Isso muitas vezes acontece quando o homem acredita que a felicidade pode ser encontrada nas coisas que o dinheiro pode comprar, fazendo-o deleitar-se com aquilo que vê. Geralmente esse inimigo está relacionado diretamente com a avareza, procurando preencher com bens lacunas na vida com que só Deus pode preencher, ou seja, o vazio do coração. A pessoa fica cega, não se importando de que forma ela vai possuir aquilo que a está atraindo. Quinto, a soberba da vida. O que é a soberba senão orgulho, arrogância e sentimento de superioridade? O soberbo geralmente tem uma visão distorcida de si mesmo, achando sempre que é melhor que os outros. A Bíblia diz que a soberba vem antes da ruína. Provérbios 16, 18. A pessoa que é tomada por essa inimiga chamada soberba incorre no perigo de se tornar insensível e insensata. Na Bíblia, existem histórias e citações de homens de Deus que não vigiaram e foram tomados pela altivez, pela soberba. Por exemplo, Uzias, rei de Judá, teve um reinado que durou 52 anos, com um início exemplar. Entretanto, no decorrer dos anos foi vencido pelo orgulho e altivez. Apesar de sua grande capacidade, foi um grande conquistador, um líder extremamente habilidoso, um estrategista por excelência, que tinha sob o seu comando um exército de guerreiros de 307.500 homens. Sua grande fama no auge de suas conquistas o levou à queda. Mas, depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. 2 Crônicas 26:16. Em consequência de seu pecado, Uzias teve lepra na testa, foi excluído da casa de Deus e viveu recluso, isolado de todos e sem receber visitas. Neste contexto, vale a pena lembrar o que está escrito na Bíblia. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Lucas 18:14. O homem soberbo é aquele que só confia na força de seu braço e nos seus próprios recursos, fazendo pouco caso, desrespeitosamente, da lei de Deus e dos direitos humanos. É uma pessoa altiva, pedante e que tenta impressionar os outros com sua pretensa importância. O homem soberbo é aquele que ostenta as riquezas externas que tem, a posição social que ocupa ou a inteligência que possui. É alguém que ama estar em evidência, mesmo com o prejuízo dos outros. É aquele que se torna um deus de si mesmo e é impulsionado por uma espécie de demência ilusória de si. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém, pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Romanos 12:3. Sexto, conclusão. Como podemos vencer o mundo com todos os seus inimigos? A Bíblia nos adverte que não devemos nos conformar com este mundo, com este sistema social corrompido, que é completamente comprometido com Satanás e por ele é influenciado. Um sistema que incentiva a sociedade a buscar o pecado.
Precisamos aprender a dizer não aos desejos da carne, aos desejos dos olhos e à soberba da vida. Porque quando eu digo não a esses inimigos, me livro da sedução do pecado e da sua escravidão. Lembrem-se, não há maturidade espiritual sem batalhas espirituais. Nenhum cristão cresce em Cristo por acidente ou por um passe de mágica. Todavia, ao cristão é digo que corra, lute e combata contra as forças espirituais que tentarão incansavelmente derrotá-lo e tirá-lo do caminho da completa vontade de Deus. Precisamos seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo, que venceu todas as formas de tentação e a sua trajetória de vida, que foi sempre na direção de fazer a vontade do Pai. Deus te abençoe, rica e abundantemente.